A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. É a palavra que renova, que fortalece, que dá vitória, que protege, que abençoa, Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Onde falamos, estamos trabalhando no livro de Gênesis, a história de José, que é linda. Onde falamos que ele interpretou o sonho do copeiro Mó e do padeiro Mó, mas chegou lá e esqueceram. Porque o tema era, há um tempo determinado para tudo. Tudo tem seu tempo, né? O tema era, tudo tem seu tempo. E ele tentou pedir misericórdia ao copeiro quando fosse exaltado, mas não era o tempo. Porque se ele fosse naquela época, veja como o Senhor é grandioso e poderoso. Se o copeiro tivesse falado por ele, o Faraó poderia ter mandado soltá-lo. Mas o mínimo que ele ia ser era ajudante do copeiro. Mas o Senhor tinha algo lindo para ele. Então, existe algo que você não tem, está numa situação sem saída, não tem como se defender, como José não tinha? Descansa. Porque o tempo da honra de Deus na tua vida é com muita honra, com muito poder, com muita graça e com muita sabedoria. Não se defenda, não. Deixe que Jesus fale por você. A Bíblia diz que quem justifica é o Senhor. Aqui em Gênesis 41, diz: E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto a um rio. Veja que depois de 2 anos é que Faraó teve esse sonho. Já fazia 2 anos que o José tinha interpretado o sonho do copeiro e do padeiro Mó. Então tudo é no tempo de Deus. A gente tem que pedir força para saber esperar. E o tema de hoje é: Deus está agindo em silêncio. Porque foi 2 anos para Deus agir na vida de José. Mas não seria com o copeiro, seria com a autoridade máxima da época. Vamos aprender a descansar no Senhor. Não olhe para as adversidades, tenha fé e aguarde. Aleluia. A Bíblia não diz? Se creres, verás a glória de Deus. Grande és ti. E que subia do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E que subia do rio atrás delas outras 7 vacas feias à vista e magras, de carne, que paravam junto a outras vacas na praia do rio. Começou o sonho de Faraó. Começou o agir de Deus na vida de Faraó, da pessoa certa. E as vacas feias à vista e magras de carne comia as 7 vacas formosas à vista e gorda. Então acordou o Faraó. Tem coisa que acontece na nossa vida que a gente não entende. É como esse sonho aqui estranho, né? Mas o Senhor, Ele é sábio. Ele conhece o dia de amanhã, Ele vê no escuro. Ele está escrevendo uma linda história para mim e para você, como escreveu para José. Depois dormiu e sonhou outra vez, viu que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias de boas. Aleluia. E que 7 espigas miúdas e queimadas do vinho do vento oriental brotavam depois dela. Tudo isso sonhos que o Senhor estava dando a Faraó, porque ele sabia como ia terminar. E aquele sonho era complicado. E naquele sonho ele queria mostrar a glória dele. Na sua situação, na minha, ele quer mostrar a glória dele. Ele quer nos ensinar a esperar. Ele quer aumentar a nossa fé. E ele quer que a gente não adianta correr atrás de ninguém. É eu e Deus, é você e Deus. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes, cheias. Então acordou Faraó e viu que era um sonho. Veja que Deus fez sonhos em cima de sonhos para Faraó, 2 sonhos, um dentro do outro. Porque o Senhor confunde o inimigo. O Senhor sabe como trabalhar. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se. E enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Então Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que ele interpretasse. A Bíblia diz que ele ficou perturbado, porque o sonho estava deixando ele perturbado. Deus tira a sono e perturba. E enviou e chamou os adivinhões do Egito e os sábios, quer dizer, as pessoas mais competentes da época. Mas ninguém interpretou, porque coisa de Deus, só o poder dele.
só quem Ele quer. Porque Deus é Deus nos céus e na terra. A Bíblia diz que foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus. E hoje é do mesmo jeito. Então falou o copeiro mó a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. 2 anos depois. Chegou a hora do copeiro lembrar, mas diante da autoridade máxima do país. Vamos descansar? Deus sabe trabalhar. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me sobre a prisão da casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mó. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali, olha que coisa gloriosa, conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou cada um conforme o seu sonho. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou a hora de Faraó conhecer José. Chegou a hora do Senhor abrir as portas para José. Chegou a hora de José ter dupla honra. Diante de todo sofrimento, o Senhor tinha uma grande história, uma grande honra para José. Vamos aprender a esperar no Senhor? Eu sirvo ao mesmo Deus de José e você também. Como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu carro e ele foi enforcado. Quer dizer, ainda disse uma verdade única. E ali não tinha como Faraó não mandar chamar José. Aleluia! Então mandou Faraó chamar José e o fizeram sair logo do cárcere. Ele barbeou-se e mudou as suas vestes e apresentou-se a Faraó. Veja que coisa gloriosa. Ele se barbeou, vestiu suas vestes para se apresentar à autoridade máxima do país. Porque era a hora da virada. Era a hora da dupla honra. A Bíblia diz: para cada dia de desonra, dupla honra. E José foi muito desonrado. Mas José não saiu da presença do Senhor. Mas José perdoou. José não guardou mágoa. E Jesus o honrou. Eu acredito que José orava, pedia por ele e pela sua família, para que não entrasse mágoa no coração dele. Porque dissessem só de boca: eu perdoo, sem a ação do Senhor, não se perdoa. A gente nasceu do pecado. Mas orando, tudo de bom acontece. Amanhã nós vamos dar continuidade a essa parte, esse capítulo, porque aqui diz: Deus está agindo em silêncio. Deus agiu, depois de 2 anos, na hora certa, foi aí que José saiu, de vestes novas, barbeado, porque foi aí que o copeiro lembrou de José, porque era a hora da virada. Aqui, segundo Crônica 15, verso 7, diz: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Foi o que aconteceu com José, porque a vossa obra tem uma recompensa. José não desfaleceu. José, diante de todas as dores, as tristezas, mas nunca deixou Jesus, porque a vossa obra tem uma recompensa. Veio recompensa para José e tem recompensa para mim e para você. Amém? Lembre-se, Deus está agindo em silêncio. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.